Tô aqui sim. Ah, Ah, maravilha, maravilha. Sejam bem-vindos, então, senhores. Bem-vindos, bitcoinheiros. Boa, Muito cara. bom, muito bom. Hoje temos um convidado aí muito especial. Explica Bitcoin, Bitcoin explica no Twitter e tem sido um personagem aí de cada vez mais destaque aí na comunidade bitcoinheira do Brasil, com traduções de textos muito bons, textos importantes, textos profundos e também com os textos autorais aí. Então, quero conversar com você, explica Bitcoin. Conta o que você quiser. Conta um pouco de você e por que a motivação de criar esse perfil no Twitter aí, começar a fazer as traduções, que foi, acho que foi por aí que você começou, né? puta. No fundo eu tinha assim muito a recuperar, assim, muito atraso para tirar. Eu já tinha ouvido falar do Bitcoin na época da Silk Road e não corri atrás. Eu já tinha ouvido falar 2014, 2015 e não corri atrás. Aí um amigo meu ficava falando sobre o tal do halving e tudo mais, eu ainda não corri atrás. E eu já conhecia a dor da inflação de ativo, que eu estudava a bolsa e tudo mais. Aí, estudando um tema para a empresa que eu trabalho, que eu sou sócio, que é mudanças geracionais, eu cheguei naquela teoria que é The Fourth Turning. Chegando lá, eu encontrei o Raul Paul. Encontrando ele, eu encontrei o Michael Saylor. E aí foi 2 meses depois, 3 meses depois, eu estava com 100% do meu patrimônio no Bitcoin. Foi rápido. É, Que porque a história. gravidade muito forte, né? E aí, no fundo, a gente sempre pensa na diversificação. E ela é importante quando você não tem convicção. Mas quando você encontra um negócio que te dá tanta convicção e encaixa com tantas coisas que você já conhecia e já traz de antes, no fundo, a melhor coisa que eu podia fazer era realmente me dedicar bastante para aprender o máximo possível, porque é isso, tem a estratégia da diversificação e tem outro investidor que fala o oposto, que você não precisa diversificar, você precisa pôr os ovos na mesma cesta e cuidar dessa cesta com uma metralhadora. E faz sentido também. O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, esses caras não diversificaram, eles ficaram ricos com uma ação. Então, assim, pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. E só a convicção e a você estar certo ou errado que vai fazer sentido. Mas na minha cabeça já fez, porque, tipo, tinha tantas coisas que não tem nada a ver com dinheiro que eu já trazia da minha personalidade e que encaixaram as Tipo, peças. tipo. Puta, raciocínio científico, no fundo, que hoje em dia virou um palavrão e foi jogado no lixo nos últimos 2 anos, mas raciocínio científico pode ser resumido como Don't Trust, Verify. Eu já curtia pra cacete todo o pensamento de teoria dos jogos, assim, o tema favorito de estudo é biologia evolutiva, então a questão de como a dinâmica da teoria dos jogos acontece, eu já entendo muito de antes. Já gostava muito do Nassim Taleb como autor também. Era, sabe, um tipo de pensamento meio contrarian que eu sempre me identifiquei, sabe? Eu sempre tive meio desengajado do sistema tradicional e do caminho a percorrer, assim, aquelas verdades que funcionam para várias pessoas, mas nunca funcionaram muito para mim. Então, tipo, no fundo foi como argamassa que junta todos os tijolos que já estavam lá e só não faziam sentido porque não estavam organizados. Perfeito. Falando Cara, no Taleb, né, acho que a estratégia barbell, né, meio que reflete aí, né, talvez essa sua decisão de ir all in Bitcoin, né, e não ficar Cara, é que foi muito diversificando. básico no fundo. Tipo, entendendo a teoria dos jogos, você entende essa questão que é uma competição darwinística. É, não sei, no fundo, se você entende também como fazer conta valuation, você entende que essa questão de qual é a inflação, qual é o custo de capital, determina se o modelo é válido ou não. Tipo, eu sempre trabalhei com modelos na minha formação, então, para mim, entender que as premissas que determinam se o modelo é válido ou não, então você joga ele fora ou você mantém, sempre é uma coisa simples de ver. E, no fundo, os modelos de valuation tradicional pensam com o custo de capital associado a IPCA, no máximo IGPM. Eles não medem a inflação real. Então, você ganhar 8%, 10% de dividendo, pode parecer legal nominalmente, mas na prática você está perdendo o poder de compra.
E esse tipo de coisa se torna óbvia quando você já tem algum tipo de conhecimento prévio, mas você não está dentro do sistema. E o fato de eu não ser Faria Limer, não ser engenheiro, economista, me ajudou muito nisso. Eu trago muitas visões do mundo acadêmico e do mundo científico. Então, fica muito mais fácil ver várias coisas que eu vejo que o pessoal está muito dentro, não consegue ver, eles não conseguem ter essa visão multimodelos. Cara, tá indo muito. Tem muita. Eu preciso voltar um pouco, explicar Bitcoin. Eu tô até um pouquinho impressionado de como você demorou tanto, né, para chegar onde você chegou, sendo que você já sabia praticamente tudo até 2020. Porque na academia essa é a terra do nunca, cara. Você não pensa no dinheiro. Tipo, não existe uma doutrinação comunista que nem o pessoal mais, sei lá, que um pessoal do Brasil pensa. Não existe uma doutrinação racional. Mas existe sim um grande viés e um grande pensamento. Tipo, eu sempre fui do meu jeito, mas eu nunca me interessei pelo tema dinheiro. Eu nunca, sabe, nunca me parei para pensar, assim, tipo, nas ciências tipo humanas. Michael Saylor, que também sabia de tudo e ainda não tinha caído a ficha. O Saylor era mais, né? Ainda economia, ele entende bastante, já há muito tempo, de macroeconomia, mas eu entendo, explica, mas eu também não sou ligado ao mundo financeiro e o Bitcoin me aproximou, né? Ou seja, me fez começar a pensar sobre o dinheiro, foi ao contrário o processo. Sim, também. Não, eu não sabia nada, eu vivia, eu tipo, nem poupança, sabe? Tipo, totalmente, dinheiro era tipo fluxo de caixa. Ok. Nem investimento, assim, eu não estava nem protegendo dessa maneira. Então, você tem uma 100%. ideia. A visão dentro da academia é essa, você não está preocupado com essas coisas, você está feliz de estar podendo se dedicar à pesquisa e você está realmente alienado a isso, não é que você pensa e ignora, você nem sabe que isso existe, assim, você pensa que o que você faz é nobre e, portanto, você não se importa com mais nada, você nem foca atenção nisso, é como se não existisse essa consideração e por isso também sobram muitas pessoas ressentidas e essas pessoas ressentidas sempre vão ter essa questão mais estatista e mais coletivista. Então, assim, é um subproduto que realmente existe esse viés. Eu só não vejo como algo intencional do ponto de vista dos indivíduos. Se tem uma estratégia por trás de doutrinação, isso eu não vi nada que me indicasse que sim. Tipo... Se já está enterrada no passado. Foi um projeto que deu certo. Exato. Tipo, não é ninguém racionalmente pensando, sabe? Já está num ciclo enraizado. De feedback que se retroalimenta e vai continuar indo só por inércia. Virou cultura. Exato. Virou tradição, cultura, exato. Em geral, as grandes mentes não saem do mundo acadêmico justamente por não estarem no mundo acadêmico, né? Não especialista, né? Não é especialista em rebiboca da parafuseta. Não só questão de ser especialista, mas os incentivos que tem para o tipo de conteúdo que essas pessoas que estão nesse sistema são incentivadas a produzir, a pesquisar, a trabalhar, faz com que, claro, não permita com que a mente desse indivíduo aí explore outras coisas, né? Fica fechado num sisteminha ali que está enquadrado para um fim determinado. Mas eu queria voltar um pouquinho, explicar Bitcoin, porque eu acho que pode ser interessante para quem vai discutir, entender como que foi essa virada, esse fluxo de conhecimento que te levou a abrir os olhos para o Bitcoin, quando você falou que você estava fazendo um estudo de... acho que você falou viradas geracionais, né? Não lembro o termo exato que você explicou, e você falou do fourth turning. Então, a empresa que eu sou sócio, ela trabalha com um projeto que chama Projeto de Vida, que é um negócio aplicado ao ensino médio. Isso significa que a gente precisa estudar como são os jovens de hoje em dia. E eles são muito diferentes do que a gente imaginaria em muitos aspectos. E aí, ao estudar isso, eu esbarrei no cara que é cofundador do Hedgeye, que é um dos caras que publicou esse livro, essa teoria que chama The Fourth Turning. Não sei se traduz para a quarta virada, como traduz, mas é uma teoria de ciclos geracionais dos Estados Unidos que, no fundo, vai contando como a personalidade
coletiva social vai evoluindo de maneira diferente de acordo com o seu contexto histórico. Estudando isso, por algum motivo o Raul Paul gosta muito desse tema e ele embasa todas as teses macros dele. E assim, o Raul Paul eu entendo, eu não gosto de muitas coisas dele, mas a leitura macro dele é muito boa, assim, é uma leitura que, pelo menos assim, eu que vim de um meio não libertário, do meio universitário, assim, o que ele pinta do mundo, como eu consigo ver as peças se encaixando, é um negócio que me ajudou muito, assim, tanto no começo quanto, sei lá, recentemente eu vi uma podcast dele com o Breedlove, que são dois caras que eu não gosto, assim, não seriam meus amigos, mas os caras são bons, os caras são inteligentes, assim. E aí, eu vendo o vídeo dele, eu me interessei para ver outros. E aí, o próximo da lista era ele entrevistando o Michael Saylor. E aí, eu vi todos os vídeos do Michael Saylor no espaço de uma semana. E aí, você descobre The Bullish Case, você descobre a Michael Saylor Academy, que tem o curso, sei lá, você tem tanto conteúdo que, no fundo, é só ter tempo e proof of work que você é meio inevitável, assim. Tipo, no fundo é isso, eu não sei o que falar mais do que isso. A gravidade é pesada. O cara que está chegando agora, qual é o meio mais rápido dele, do zero ao ficha caindo, na sua opinião? Porque você está fresh, né? Cara, depende muito do que ele traz de background. Do background, por exemplo. Mas não, do zero. Se o cara tivesse babando e precisasse cair a ficha, o que você ia... Depende de quem é ele. Não dá para dar uma resposta. Depende do tipo de personalidade. Por exemplo, para muito amigo meu mais viés esquerda, por eu vir de universidade pública, eu mostro 5 trabalhos do Gladstein, do Alex Gladstein, aquela coisa de imperialismo monetário, como ajuda o Afeganistão, como ajuda Cuba, como ajuda a África. Ou seja, é que nem qualquer vendedor. Você tem que saber para quem você está vendendo e focar a mensagem. É bom, hein? Isso é bom. Funciona, cara. Funciona pra cacete. Tipo, não, você é bom vendedor. É por isso que eu fiz os vídeos, traduzi os vídeos desses textos aí, porque eu acho importante exatamente para esse público. São peças legais. Não, fala. Fala aí, a gente te cortou. Fala aí, explica o Bitcoin. Puta, deixa eu pensar. Eu tava falando... tem uma frase do... Acho que é o Park Lewis que chama o cara daquela série Gradually Then Suddenly, que fala que o Bitcoin vai ser amado pelos liberais, que no caso americano são os progressistas, é o povo de cabelo azul e verde, mas vai ser odiado pelos democratas, que no caso americano é o PSOL, é o PSDB, é o PT. Ao mesmo tempo, os conservadores vão amar o Bitcoin e os republicanos vão odiar. Ou seja, quem está nessa coisa pelos poderes e pelo status e pela posição no sistema vai ser disruptado e vai odiar e vai tentar lutar pelo poder. Quem realmente está pela crença e pelo ethos e como a pessoa acredita no mundo vai gostar, não importa se é de direita ou esquerda, tem mensagem para todo mundo, é um negócio muito unificante. Tipo, o mundo não era polarizado sempre, tem temas que são unificantes e a gente meio que foi desaprendendo a ver o mundo assim no passado recente, mas o Bitcoin faz muito essa ponte. Por exemplo, esse ano, para mim, uma das coisas mais bullish que aconteceu foi aquela coisa do Congresso, aquela coisa da lei de infraestrutura. Tipo, como o Bitcoin conseguiu, beleza, que perdeu no final, mas gerou uma galvanização em volta de político, de lobby, de tudo mais, e os caras não conseguiram passar quase... Eles tentaram passar uma coisa sorrateiramente, achando que não ia dar nada, e explodiu na cara deles, atrasou eles meses para aprovar orçamento, assim, eles não estavam ligados que ia acontecer isso. Ninguém estava ligado que seria tão forte o movimento contra. Isso, para mim, foi algo, assim, foi um dos momentos mais bullish para mim. Uhum. Mas, assim, no fundo é isso, depende da pessoa. Então, você tem que ter um acervo grande de coisas, e aí depende com quem você está falando, você escolher a coisa certa. Por exemplo, para mim, o que mais me vendeu é o argumento da curva de adoção, onde a gente ainda está dela, e como está seguindo a coisa da internet, porque te dá um modelo mental para entender o que está acontecendo. Sem um modelo mental, cai-se muito nessa questão de parte técnica. E assim,
vocês são todos muito bons na parte técnica, isso até assusta os iniciantes normalmente, porque da mesma forma que a maioria das pessoas não sabe como funciona um motor a combustão, nem um motor elétrico e nem uma TV, você não deveria precisar entender tudo isso para começar a usar. Só que a gente tem esse viés de querer já ensinar para a pessoa que vai comprar R$100 na BIPA a ter cold wallet e fazer sei lá o que em multisig. Isso gera paralisia nas pessoas e elas ficam com medo. Então, sei lá, depende da pessoa, depende do tipo de mensagem. Eu lembro que só ouvir de cold wallet, hard wallet, etc., me atrasou 3 meses. Tipo, Desculpa. Desculpa, a gente promete não fazer mais. Não foi a intenção. Não foi a intenção. Não foi de vocês, não foi de vocês. Foi do primeiro amigo no WhatsApp, descrevendo como era para fazer, em vez dele falar, entra em tal lugar, compra R$100 e vê como é. Tipo, vem a informação completa e mastigada de tudo. Só que isso, na verdade, assusta quem está na superfície do buraco do coelho e não sabe a profundidade dele. Sim. Concordo 100%. É interessante isso, né? De como ter cuidado, de como... É que também... eu acho que da mesma forma... Estou pensando aqui, da mesma forma que isso te atrasou em alguns meses, eu acho que outras coisas atrasam outras pessoas em meses ou anos. Eu quero dizer que o medo... Questões técnicas podem assustar, paralisar a pessoa. Eu acho que, como você falou, da mesma forma que depende o artigo ou vídeo que você escolhe para o tipo de indivíduo, né, para que essas pessoas se identifiquem e comecem a entender o Bitcoin, da mesma forma, os medos são individuais, né? Um tem medo da parte técnica, um tem medo porque é algo volátil, o outro tem medo porque diz que escutou dizer que é algo para traficantes. Já cada um barreiras tem de entrada. Barreiras de entrada. É natural. Cada um tem seu... que se não fosse pela parte técnica, seria por outro motivo, entendeu? Todo mundo tem seus medos e faz parte, né? Faz parte. No fundo, precisa-se conseguir povoar o máximo possível de conteúdo todas as dimensões. O que vocês fazem, no fundo, eu acho que qualquer pessoa mais jovem que vocês acha heróico, assim, não é minimamente uma coisa que daria para fazer tudo. É só que é muito cedo ainda. O grau de ignorância médio é muito grande. Tipo, você falar de Node, provavelmente você perca 90% das pessoas. E, por outro lado, é muito importante ter pessoa que fale de Node justamente para essas pessoas se acostumarem, entenderem que existem e saberem como fazer. Então, assim, no fundo, tem todo o funil de vendas, desde o comecinho lá de cima, a pessoa lá em cima na toca do coelho, até a pessoa mais de baixo. E aí, no fundo, tem que desenvolver mensagem e tem que desenvolver, eu estou pensando a bolha como um todo. Todos os bitcoinheiros em comum vão desenvolvendo e vão fazendo. E povoar de conteúdo em todos os andares, no fundo. No fundo, mais é mais, nesse caso. Aproveitando que você está falando isso, quem tiver oportunidade, tiver interesse e estiver escutando isso que vocês estão falando aí, achar que faz todo sentido, no site dos Bitcoinheiros tem a abinha ali, comece aqui, conteúdo, comece aqui, e ali tem um passo a passo, o Dov fez ali um bonitinho para como você começar, justamente para não começar da parte mais difícil, Node, Cold Wallet, assim, por onde você começar, de maneira simples, a usar o BTC e entender, e aí pouco a pouco você indo fazer upgrade no seu setup, né? Avançando um pouco na conversa, você começou fazendo traduções, né? De artigos. Em médio, eu traduzi 2 artigos porque me incomodava as pessoas ficarem repetindo o FUD de energia. E aí eu achei mais fácil traduzir o artigo e mandar para as pessoas do que necessariamente tentar eu ficar rearticulando todo o argumento. E aí no terceiro eu já estava de saco cheio do tema das tulipas. Então eu semi-traduzi, semi-fez um texto autoral mesclando partes de textos e fiz uma opinião minha, explicando como funciona a FUD, como funciona essa coisa de ganância ou medo para você manipular a pessoa através de manchete, de copywriting da mensagem para gerar clique. Tipo, no fundo, o fato de ter um grupo de WhatsApp que as pessoas falavam de outras coisas de investimento que eu tinha criado, tinha amigos meus, e aí depois eu ser o primeiro a entrar na toca do coelho, fazia ter
muito argumento circular e o jeito mais fácil de você responder é você enviar o artigo direto. E aí, tipo, no fundo, eu queria estudar. O melhor jeito de você estudar é você se comprometendo. O melhor jeito de você se comprometer é você fazer alguma coisa pública que seja julgada e criticada se tiver ruim. Então, eu resolvi fazer esse estudo em público e quase todos os textos que eu vou ler, às vezes eu faço uma leitura dinâmica para ver se acho que faz sentido ou não, mas a maioria dos textos que eu vou ler, eu leio e traduzo, que no fundo o trabalho é um pouco maior, mas faz eu fixar muito mais a mensagem. E aí, ao mesmo tempo, vai me dando ideias e eu vou ligando pontes com coisas que eu já sabia da minha vida prévia, da minha vida Fiat, e aí eu tenho vontade de escrever sobre isso, e aí eu vou lá e escrevo também. O problema é que eu tenho muito mais ideia do que tempo, assim, e no fundo escrever cansa depois de um tempo. Então eu escrevo, daí fica drenado. Daí tenho, sei lá, 4 textos pela metade, mas eu sei o que eu preciso fazer, só dá uma canseira de terminar, sabe? É um negócio que é muito legal, mas por isso que eu coloco as traduções no meio. As traduções é muito mais dinâmico e é muito mais só fazer que tem conclusão. Então mesclar os dois dá uma quebra, assim, e eu achei que funciona legal. E desses textos que você traduziu, teve algum que te impactou mais, que realmente explodiu tua cabeça, que você ficou noites aí sem dormir pensando no tema? Puta, teve muitos de uma maneira média, porque eu gosto muito, mas nada que explodiu minha mente, porque o que explodiram minha mente antes foram os podcasts que eu escutava. Tipo, sabe, eu não tive esse momento de explosão de mente pelos textos. Eu tive uma coisa de fixar e aprender e, tipo, realmente entranhar. Mas a explosão de mente, que é o primeiro estágio, eu tive com podcast gringa, em geral. Tipo, as Preston Pysh, a do Breedlove, essas... Mesmo aquela What Bitcoin Did, tipo, várias dessas podcasts que mostravam essa coisa mais macro e mais analogias, ou plebes conversando entre si, sempre foram coisas que reforçaram muito para mim, sabe? Que ligaram pontos e fizeram sentido. Eu gosto muito, eu aprendo muito com o podcast, cara, e para mim aliás, dá para escutar todos os vídeos aqui que a gente faz do canal em podcast também no Spotify ou qualquer outro agregador aí de podcast, e é uma maneira fácil, né, de aprender. Você está dirigindo, você está fazendo esporte, está correndo, está pedalando, está na academia, está, enfim, caminhando, é muito fácil. Eu gosto muito também, aprendo muito também com o podcast. Para mim também... Eu lembro que eu escutei o do Naval com o Nick Szabo, para mim foi... Putz, eu escutei algumas vezes esse podcast aí. Bem legal. Tim Ferriss ainda não entendeu. Tim Ferriss o quê? Ele ainda não caiu a ficha. Não, né? Que louco. É que tem gente que constrói a reputação e aí não percebe, mas o ego é muito forte. Tipo, mesmo a pessoa tentando se manter humilde, ela já se construiu e já se vê como algo muito grande, e o ego fica muito forte. E a pessoa não tem a dor e a necessidade. Tipo, lá em El Salvador, eu, por exemplo, tava sempre eu e um argentino conversando com 2 alemãos. Os alemães não viam sentido nenhum no Bitcoin. Eles confiam no governo e acham que faz tudo sentido. Eu e argentino, a gente ficava assim de boca aberta com o grau argumentativo dos caras, sabe? Era uma coisa muito... no mínimo diferente da nossa realidade, assim, no mínimo brasileiro e argentino entendem na pele a necessidade, coisa que pessoas de países, entre aspas, desenvolvidos, sérios, sei lá, os que vão virar gulag primeiro, não são. Vamos falar, eu quero falar dessa tua experiência no Salvador, só referente a isso que você falou, a Alemanha especificamente é um caso diferente, eles têm muito receio, muita dúvida, assim, com tudo que é digital, pelas crises que eles já viveram. Então, até lá, muitos lugares que você vai pagar a conta, seja num café, num restaurante, eles preferem cash, preferem dinheiro em papel mesmo, eles confiam em papel. É muito louco isso, mas tem um tipo de regressão aí, lógica, aí por historicamente tudo que aconteceu com eles, eles não confiam nessa história de cartão de crédito, cartão de débito, banco digital, mas é algo específico
muito forte na Alemanha. Mas conta um pouco da tua jornada, então, em El Salvador, que a gente ficou bem empolgado aqui com essa história, e a gente quer saber... Você fez até um artigo sobre isso, né? Mas conta um pouquinho aí pra gente como foi. Tá, primeiro passo é falar que foi muito mais umas férias do que uma investigação jornalística. No sentido, eu fui porque eu queria há muito tempo fazer uma viagem para surfar um tempo, e eu queria há muito tempo ir para El Salvador desde que saiu a notícia. É bom E lá aí, para surfar? é muito bom lá para surfar. Para todos os surfistas, eu recomendo fortemente. Água quente, mar constante, sempre no mínimo 1 metro de onda, assim, fenomenal. Vento, maioria do tempo bom. É água termal, realmente... né, do vulcão. não. Pode ser, né? Vai saber. Não De é. repente tem algum. Não, Mas debaixo da água, de repente tem algumas vazam, sei lá, enfim. Pode ter, pô. É uma zona que tem. Pode ser, pode ter. Assim, não tem, mas eu acharia que pode ser também, mas sendo geólogo, não é bem no vulcão mesmo que tem. É sempre sei lá, 1 a 2 quilômetros do vulcão. Então, isso é muito mais comum em ilhas vulcânicas do que em lugares que já tem um pouco de continente junto. Entendi. Boa. Perfeito. Então, você foi lá passar férias? Desculpa, a gente te cortou aí. Eu fui surfar, relaxar e, ao mesmo tempo, muito melhor fazer isso conciliando com um lugar que está, sei lá, sendo o embrião da adoção de um país. Assim, foi muitas coisas que se juntaram ao mesmo tempo, sabe? E eu já estava, sei lá, muito tempo querendo tirar essas férias e, não sei, no fundo tudo se alinhou. Eu fiquei... Você foi para Bitcoin Beach? Você foi surfar lá na Bitcoin Beach? Exato, eu fiquei o tempo inteiro na Bitcoin Beach. Eu abri mão de ficar em São Salvador, porque, assim, tô de boa de ficar gastando dinheiro e fazendo férias, turismo, para ficar numa cidade grande. Respeito quem goste, mas eu sou o oposto. Eu quero ir para o mato ou para a praia, assim, para um lugar mais deserto. E a Bitcoin Beach tem onda muito boa também. No fundo, todo o processo dela virar Bitcoin Beach tem a ver com surf e com surfistas. Fala mais disso, por quê? Porque é algo recorrente, assim, na história do mundo. Sempre as pessoas que vão explorar essas vilas de pescadores pacatas são surfistas procurando picos vazios e ondas desertas. Não sei quem de vocês é de São Paulo, mas toda a BR-101 do nosso litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, essa região Trindade, Maresias, Camburi, toda essa região foi aberta por surfistas explorando para ir surfar. E aí depois que chega um pouco mais de verba para turismo, daí que chega mais restaurante, daí constrói pousada e daí a coisa se desenvolve. Então sempre o início tem esse embrião. Tanto é que 2 dos caras, eu não lembro se o terceiro também, são surfistas, dos fundadores da Bitcoin Beach, e assim, supostamente anônimo, mas eu apostaria que é um amigo do fundador americano, que foi o tal do doador e que também é brother dele de surf e queria usar lá para seguir o ideário libertário dele, assim. Você fez um texto, né, conectando surfistas e bitcoinheiros. Sim, para mim tem muito a ver, assim, é um negócio que, sei lá, eu acho que surfista tem uma compreensão natural do que é proof of work, mais do que, assim, a grande maioria do mundo, assim, é um esporte... Fala mais, por quê? Você está constantemente sofrendo bullying do mar, assim. É um esporte muito físico e é uma coisa física muito específica que não tem quase nada que simula. Não é musculação, não é aeróbico. Você está, fazendo prancha com uma prancha tremendo e você está remando. Vamos falar que você está surfando 2 horas numa sessão. Provavelmente você vai estar remando e o mar vai estar lutando contra você mais de 1h45, 1h50. Talvez você fique algum tempo parado, sentado na prancha, e talvez você fique em pé 1 minuto ou 1 minuto e meio. Fora isso, tem toda uma capacidade de você ler a variação do mar, do vento, a direção da ondulação, como o fundo do mar está. É tipo você querer fazer um esporte, mas a quadra se mexer todo dia, toda hora, todo momento, e aí do nada parte do que o esporte filtra também é a sua capacidade de ler a quadra. É algo que não tem nenhum outro esporte, sabe? Você imaginar, mesmo um futebol, mesmo um snowboard, uma coisa assim, a montanha vai estar sempre parada.
sabe? Não tem muito análogo com uma onda, assim. Tem coisas que são proof of work em uma dimensão. O surf integra muitas delas. Então, assim, eu vejo uma relação muito forte. Tem esse lado mais zen também, que surfista fica desconectado de qualquer coisa digital, de escutar música, você fica só você com seu pensamento 2 horas, que é um negócio que acho que vocês sentiram isso até mais do que eu, mas o Bitcoin gera esse estalo de uma coisa mais transcendental, uma coisa mais zen, não é iluminação a palavra, mas é uma abertura maior, assim. É escassez, né? Escassez de tempo para você. Você percebe, você começa a notar acho que dá mais valor, né? Esse seu tempo também, pessoal, né? Sintonia com a natureza. Pelo menos para mim deu um estalo nesse sentido, de dar, né, do valor do tempo mesmo, né? Me faz lembrar o valor do tempo o tempo inteiro. Sim, é a única Quanto coisa ele mais é escasso, que o né? Bitcoin, né? Exato. Se tem algo mais escasso que o Bitcoin, é só o tempo, né? Para isso mim, é né? outra coisa Ou que seja, eu é relevante para mim, cada um com a sua, né? Seu Você tempo. não é surfista, né, Dora? Eu não. Conheço, mas não. Já foi. Não sou surfista, não. Mas conheço a mentalidade surfista. Amigos Eu surfistas. fui e Também identifico-me com quase tudo isso. Eu fiz bastante quando tinha no final do colegial e depois faculdade e início da vida profissional. Depois acabei tendo que desistir. Fazia no Guincho, lá em Portugal, na linha de Cascais. Eram bons tempos. E realmente identifico-me com muita coisa aí. Cara, eu vou te falar que eu fiquei um tempo parado e eu resolvi voltar porque eu considero que é fisioterapia de longo prazo. Enquanto você está conseguindo estar no mar e estar saudável lá e está conseguindo ficar Passando em a pé, pegar alimentação. uma parede, todo o resto da sua vida provavelmente está alinhada. Provavelmente você está forte o suficiente, você está com uma alimentação provavelmente boa, você está com mobilidade, é uma coisa que lubrifica muitas outras coisas. Então, você que mora em Portugal ainda, putz, Proof of work mesmo, né? é proof of work, mas o efeito que dá, assim, é muito... É uma droga sem ser uma droga, mas é uma liberação de... Acho que é endorfina, não sei, tenho certeza, mas... Essa é a coisa que libera um bem-estar. É muito bom, assim, o pós. Só quem já surfou ou surfa consegue entender o que você está falando. Pessoa que passa horas lá esperando, em cima da prancha, sentadinho, esperando a onda chegar, só sentindo, enfim, vendo os outros surfistas, sentindo o mar, todas essas coisas. Você tem que ter experiência nisso para poder entender. Essa capacidade histórica de estar esperando o momento, né, com paciência, estar ali sentado na prancha e passa onda, passa vento, passa surfista, e esperar o momento exato para você surfar a onda, acho que faz até desistir das ondas que você acha que não vão ser perfeitas, perder tempo nisso. É verdade, interessante. No fundo é um xadrez com a natureza, né, que você quer aproveitar o melhor possível essa onda de energia cinética que a natureza jogou na sua direção, e tem muitas diferenças e você precisa entender a nuance delas para poder aproveitar e não sofrer o impacto disso, né? É uma coisa muito muito precisa você parar para pensar assim, todo micro detalhe você já vai ser muito punido. E isso é uma coisa diferente também da média dos esportes, não, sabe, essa parte que no fundo é parecido com o pessoal da maromba, que fala no pain, no gain. Tipo, o surf tem muito pain também. Tipo, tem uma expressão do surf que é um pouco mais desconhecida do que a no pain, no gain, mas é que surf is free, but you gotta pay. E é isso, você vai levar os caldos, você vai estar exausto, você vai quase se afogar e é isso, é de graça acesso ao mar, mas não é de graça. Tem a força da natureza, né? Tem as leis da física lá que você não consegue... E que é totalmente imprevisível, né? Quer dizer, com o tempo você vai entendendo melhor, você vai prevendo, mas para um iniciante é totalmente imprevisível. Enfim, todo esse adendo para falar que El Salvador é incrível para surfista, sim. E no fundo, se tem um lugar que tem essas ondas e dá para ir olhar de perto a adoção e ver como é um retrato para o futuro,
é uma oportunidade que, assim, recomendo a todos, tanto El Salvador como agora no Brasil, que tem a Bitcoin Beach também lá em Jericoacoara. É muito legal, assim, eu sei lá o quanto de vocês já estão acostumados a usar a Lightning realmente no dia a dia. Mas é muito gostoso você não precisar usar mais nada e só ter a carteira do bolso, tipo, a Lightning, você faz uns pagamentos e dá tudo certo, assim, sei lá, foi prático, sabe? Foi uma coisa que eu me senti regredindo voltando para o Brasil, assim, sinceramente. E é muito Você engraçado. sentiu medo lá? Eu me senti o quê? Medo de ser assaltado, saberem que você é Bitcoin? Zero. É em São Salvador, não na Bitcoin Beach, é em São Salvador. Eu nem fui, eu fui 2 dias para lá, de carona com outro brasileiro que também foi para o congresso, mas a gente ficou o tempo inteiro na Bitcoin Beach, assim, eu ficava o dia inteiro isso é outro trabalhando campeonato. com o computador no colo e só de bermuda, sem camiseta, assim, era realmente... Aí tudo bem. Mas Então, aí não é um espelho de Salvador, né? É que eu já fui a São Salvador, trabalho, e pô, os caras, a polícia lá anda de fuzil direto. Aquilo é pesado. É pesado. Mas no Rio de Janeiro já é assim, tipo, eu tenho família no Rio e isso acontece lá, visitei agora em setembro, e lá em Laranjeiras, que é um bairro tradicional, assim, é um bairro supostamente seguro, já tem muitos policiais de fuzil. Eu lembro quando eu fui para Colômbia uma vez também, muitos policiais de fuzil. É uma coisa que eu não estou acostumado e também me gera uma surpresa, assim, não é algo que eu esteja no meu dia a dia, dá um certo incômodo, mas é uma coisa que tem em muitos lugares. O que eu ouvi muitas pessoas de El Salvador me explicando, sei lá, de El Zonte, de São Salvador mesmo, é que tem o centro da cidade, uma zona rica e segura, tem a periferia, que é que nem a nossa periferia, que tem muita desigualdade, é onde está a maioria da violência, das gangues, e tem o interior e o litoral, que é muito mais preservado e, no fundo, é vazio, assim, sabe? No fundo, é a sensação de você estar numa pequena vila do interior que todo mundo se conhece, assim, pelo menos é o Zonte, a parte que eu fiquei, não tinha muro no albergue que eu estava e todo mundo deixava todas as portas abertas, com computadores, com fones e, assim, quando eu perguntei de segurança, para o cara nem passou pela cabeça nada disso, ele deu uma risada e falou que tem uma câmera no lugar. Assim, para um brasileiro, você pensa, tem uma câmera no lugar, o cara pega o computador e foge, essa câmera não me ajuda em nada, nem deve estar conectada no lugar, nem deve estar gravando. Se estiver gravando, o cara vai vir com a burocracia para não recuperar a imagem, mesmo com a imagem, como eu vou correr atrás disso? E lá os caras nem se preocupam, então acho que isso é sintomático. Que louco. Eu me senti seguro o tempo inteiro. E com relação à adoção enfim, os lugares que você ia consumir, qual era o nível de adoção de Bitcoin em El Zonte? Então, como é o Zonte, que tem um trabalho de base bem feito e já está há mais tempo, era bom, assim, eu não sei falar em número, eu sei te dizer assim que, por exemplo, vendedor ambulante aceita e restaurante, pousada, maioria que eu fui e frequentei aceitam. Eu tentei comprar um caminhão de fruta e o cara não aceitava nada digital, nem Bitcoin e nem dólar. É um cara que, sei lá, o problema dele não é não aceitar Bitcoin, é não aceitar nada digital e confiar só no papel, porque é algo que ele toca. Sabe, o Pix também ele não conseguiria aceitar e estaria fora do Pix, não é só o Bitcoin que causa isso. Mas, assim, hotéis, pousadas, restaurantes mais populares, tipo, eu não estava indo só em restaurante chique, a maioria dos restaurantes que eu ia era PF, assim, sabe, as coisas, comida mais barata possível para gerar mais orçamento para o resto da viagem. E tech mais sats também, juntar mais sets. Então, puta, mas assim, adoção, o pessoal sabe mexer muito mais que a gente, em média. É simples assim, pelo menos na Lightning, sei lá, a primeira vez que eu fui pagar, eu nunca tinha usado direito a Lightning, eu não entendia como era o wallet da Bitcoin Beach, eu preciso escanear com a câmera um QR Code que abre uma página, que aí eu insiro o valor para daí para sair o QR Code certo para eu pagar. E isso o lugar da pousada também não sabia, então tem alguns pontos de atrito assim que faltam informação. Mas, puta, sei lá,
querendo ou não, o Zonte é o lugar que dá a maior sensação otimista da viagem inteira, assim, sabe, é onde a adoção está funcionando, é onde estão usando wallets não governamentais, não a Chivo, é onde, sabe, o pessoal já usa Blue Wallet, usa Moon, usa Wasabi, usa essas wallets de celular e já está entendendo o valor. Eu diria que, assim, o resto do país que ainda tem um trabalho de educação muito grande a ser feito. Enquanto você estava lá, se eu não me engano, teve alguma variação grande de valor no Bitcoin, não? Assim, em fiat, né? Não. Puta, Não. eu tô tentando lembrar aqui, mas nada que tenha me marcado. Tá. Tipo, Minha pergunta era se isso afetava a curto prazo, de alguma forma, a cabeça das pessoas lá ainda. Se elas ainda, de alguma certa forma, Você ainda pensavam em foi, fiat. explica, você foi na época da conferência? isso, eu fui na Adopting Bitcoin, não na outra, que era maior. Eu fui na menorzinha, Entendi. que era só sobre a adoção da Lightning em El Salvador. E foi, assim, fenomenal, assim, tipo, você vê pessoal que manja muito falando, sei lá, totalmente aberto, assim, sabe? Você tá na fila do café ou almoçando, o pessoal senta, você troca ideia. Puta, foi muito legal a conferência pequena ainda, sabe? É um negócio que tem mais interação. A outra conferência, pelo que eu vi foto e tudo mais, já parecia, sei lá, uma é a conferência que vai a Coinbase, sabe? Que vai ao mercado Bitcoin, que vai o pessoal maior, assim, que precisa ter muito mais Vai os caras de marketing, terno. Vai os festa. caras de Os caras terno. de terno, não são os bitcoinheiros mesmo, são os caras de terno. E a Adopting Bitcoin é o oposto, é o outro perfil e, sei lá, curti pra caralho ter escolhido ir nela, sinceramente. Quantas pessoas tinham Como assim? na Adopting Bitcoin? Quantas pessoas, mais ou Quantas? menos? Eu não sou bom de estimar número. Tinha duas salas grandes, uma da parte dev, assim, parte técnica, e outra parte econômica. E aí tinha um terceiro lugar que era mais ou menos meio que umas oficinas que você montava seu próprio node, você montava a sua própria wallet, você fazia esse tipo de coisa. Mas, puta, talvez 300, talvez 500 pessoas, nada assim, Não mais que nada, isso. não mais que isso, não mais que isso. Era Perfeito. duas salas, cada uma salas duplas e uma terceira sala simples, assim. Perfeito. Eu entendi. E lá, O que Ivan falou do preço, nessa época ele estava estável, até subindo, então acho que as pessoas estavam recebendo, estavam bem. Então, Eu estaria curioso de saber como é que as pessoas agora estão Sim. com essa queda, né? Como é que elas tá. reagiram, isso que, enfim. Mas é, isso não tem como saber mas, ó, o agora. que eu posso falar é que ninguém nunca falou muito do preço em nenhuma conversa que eu tive, assim. Não sei se eles já recebem e convertem e, portanto, usam só a infraestrutura, ou se eles simplesmente estavam felizes porque, de fato, de setembro até o meio de novembro que eu estava, tinha saído de, sei lá, 30 é muito 40 para 60, assim, então tinha valorizado bastante o dinheiro dos caras, eles iam estar mais felizes do que infelizes. Claro. Mas ninguém citou isso, assim, tipo, no fundo, o assunto preço é um assunto que não vi nenhuma conversa acontecendo o tempo inteiro em El Salvador. Na conferência, assim, nem passa pela cabeça de ninguém falar disso, e no resto também não, é só você paga a sua conta, funcionou e deu tudo certo. Não, sei lá, não tive nenhuma experiência que me fizesse pensar de outro jeito. No final, são os satoshinhos que entraram na economia de El Salvador e vão terminar passando de mão de alface para hodlers de El Salvador, né? Os hodlers de El Salvador vão trocar, vão querer, né, os bitcoins e vão segurar eles, vão aguentar a pressão, né? Alguma impressão com relação ao presidente, alguma coisa que vale a pena mencionar da parte do pessoal de El Zonte ou de alguma conversa na Adopting Bitcoin? Sim, Porque só para completar a pergunta, para ficar claro o porquê disso, eu pelo menos sinto uma motivação muito grande por alguns bitcoinheiros de talvez até se mudarem para El Salvador, ou gostarem muito das políticas que estão sendo adotadas, ou pelo menos divulgadas, né, promovidas aí pelo presidente Nayib Bukele. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava conversando aqui, nós bitcoinheiros, na semana passada, tem um certo
talvez um certo contrassenso aí, né? Porque você pode gostar da política, porque especificamente de com relação aos impostos aí na cidade, os incentivos para a cidadania possam te interessar. Ao mesmo tempo, você tem um ponto central aí de falha, né? Um ponto central de risco. Você está confiando nesse presidente, nas leis que ele está colocando, no que ele está prometendo, que ele pode mudar da noite para o dia a seu bel prazer, né? Então, conta um pouco aí do que você escutou e aí o que você acha disso, né? Puta, é um assunto bem complexo, assim, porque você escuta todos os pontos de vista mesmo, assim, esse eu acho que é o assunto é o menos preto no branco de tudo que está acontecendo no momento atual do Bitcoin, assim, você vê os FUDs... A gente gosta de falar de tema complexo, tema superficial não... assim, começar que ele é um líder muito carismático, que tem mais de 90% do legislativo e todo o judiciário. Isso nunca terminou bem. Você acha que é por causa do carisma? Desculpa. Que nem o Kim Jong-un. Kim Jong-un também é carismático. É o mais votado. Eu não sei se é por causa do carisma, mas... Beleza. Puta, mas ele é carismático. Vê ele... Mas ele eu sei, ele é. Ele realmente é meio Elon Musk, assim. Ele é meio Joker que faz piada, coloca na descrição que ele é o ditador de El Salvador, ele tira sarro do IMF, ele cativa as pessoas, ele é publicitário, ele sabe fazer isso. Então, assim, tem muitas coisas que são problemáticas. É problemático a Chivo ter 90% de adoção. A Chivo realmente tem algumas falhas operacionais e meio que esconde a Lightning Network. Eu nem cheguei a mexer muito nela, porque lá em El Zonte as pessoas não têm. Então, assim, existem problemas. Vai que toda essa adoção, daqui a 2 anos, ele não simplesmente sobe com as chaves. Não sabemos. Mas, dito isso, eu concordo com o ponto do Gladstein, que fala que é muito contrassenso um ditador adotar uma moeda que é de liberdade. Da liberdade. Por isso que a questão da educação é tão importante, para as pessoas tirarem o Bitcoin da Chivo e transferirem para Moon, para Blue, para qualquer outra, mas tirar da Chivo. Então, assim, é contrassenso pensar que o que ele está fazendo é só para ser um ditador, mas também tem muitos alertas vermelhos do caso dele ser um ditador. Ao mesmo tempo, estava conversando com um cara que estava em El Salvador, lá no meu albergue, e ele apresentou a visão dele. A visão dele é que El Salvador tinha políticos muito corruptos há muito tempo, que obstruíam toda a política da pior maneira possível, assim, a gente brasileiro não imagina, pelo que ele descreveu, são 2 partidos que se intercalam e fazem isso, e que, por exemplo, sei lá, se 20% ou 30%, um número grande de habitantes de El Salvador sai para ter que trabalhar fora, e ficam enviando remessas. Se você não estivesse em El Salvador, você não podia votar. É uma dessas leis que você diminui o acesso à eleição. Então, nessa eleição que o Bukele já tinha ganhado e ainda estava a maioria do legislativo de outras pessoas, dos partidos antigos, isso um El Salvadorenho me contando, supostamente teve um movimento de sei lá quantas mil pessoas, mas muitas mil pessoas voltando. Ele é um cara que foi nascido em São Salvador, mas cresceu e morou e vive em Barcelona. Voltou há 1 ano para morar em El Zonte, está construindo uma casa. É um cara que, sei lá, nunca conversamos de dinheiro, mas parece ser bem sucedido. Sei lá, conheço o avatar dele na bolha do Twitter, assim, do Bitcoin. E ele falou coisas muito boas, assim, nesse sentido. Falou que esse movimento das pessoas voltarem era espontâneo e que as pessoas realmente votaram porque esse presidente, o Nayib Bukele, antes ele era prefeito, eu nunca entendo se é uma região da capital ou se é da capital, mas ele já foi prefeito em alguns lugares e aparentemente ele sempre foi um bom prefeito, um prefeito bem sucedido e popular, só que aí ao mesmo tempo ele e sei lá se ao mesmo tempo ou não, mas também é um cara que é de uma das famílias mais poderosas do país e muito rica, então sei lá o quanto de influência ele tem para a mídia e para fazer a imagem dele. Então, assim, é difícil falar, porque tudo que eles estão fazendo do ponto de vista de atrair capital externo e de ser tentador, morar lá por muitos aspectos, eu acho incrível, e do ponto de vista de teoria dos jogos, tende a ser um dos primeiros dominós realmente
acelerando o processo, tipo MicroStrategy. Por outro lado, essa questão de líder carismático é um red flag. Então, assim, eu acho que, a não ser que o tempo passe e vá demonstrando mais uma tese ou outra, ainda é difícil dar uma opinião do que vai acontecer, porque tudo é possível. Tem coisas que podem ir para um lado ou para o outro. Assim, se ele sair daqui a 2 eleições e fizer uma sucessão de boa, ele vai ser um mito, assim. Ao mesmo tempo, ele ainda pode virar Hugo Chávez. Realmente o cara... Análise bem equilibrada, hein? Muito bom, muito bom. Acho que você analisou os pontos todos. Mas você vê que a mídia do cara é de qualidade. Para um país pequeno como é o Salvador, tem... sei lá, eu vejo quando ele lança os vídeos do estado, lá são produções, grandes produções. Eu acho que se vê que tem uma preocupação grande realmente com comunicação, que não é amador, que ele não é amador nessa área. Ele supostamente é um movimento de muita gente jovem e educada. Tipo, ele não é só ele, todo mundo que entrou no legislativo tem uma média muito grande de pós-graduação, doutorado, mestrado, essas coisas, e tem uma média muito baixa de idade, supostamente. E assim, supostamente porque isso é uma pessoa que me contou, eu realmente não procurei fontes, não li, não sei nada de verdade, mas supostamente esse é um movimento que estaria acontecendo lá, de renovação e de uma visão mais técnica, sabe? Pessoas que foram morar nos Estados Unidos, foram morar em Barcelona, na Europa, fizeram graduação, estudaram, voltam com um capital intelectual muito maior e querem construir um processo mais técnico. Porque, no fundo, muito dessas discussões do mundo de direita ou esquerda, no fundo, assim, com certeza eu não gosto de nenhum dos dois, mas o que mais me incomoda é que nunca é técnico, sabe? Me mostra direito o negócio que vai funcionar e que para em pé. Tanto faz a ideologia que você se baseie nisso, mas me mostra como isso funciona no mundo real e não no mundo ideal. Isso é uma coisa que só as pessoas terem uma formação já faz elas serem mais realistas e menos raciocínio mágico. E isso, não importa a vertente ideológica que ela seja, já transforma ela numa pessoa mais sensata. Ela já entende matemática. Ou seja, melhor um tecnocrata do que um bananeiro, é isso? Por mais que seja ainda uma questão... Não qualquer tecnocrata. Um tecnocrata autoritário é problema. É melhor mas nesse caso é um tecnocrata autoritário. Eu prefiro o bananeiro para um tecnocrata autoritário. Sim, é difícil essa pergunta, porque no fundo eu sonhava em morar na Austrália para fazer meu doutorado lá. Hoje em dia eu penso, graças a Deus, que eu resolvi não ir. E hoje em dia eu penso que estar na Banânia é a melhor solução de todas. Tipo, ou Brasil, ou México, ou América Latina. Não sei, ou tipo, você tá no meio do Texas, um lugar assim bem redneck, ou me parece que a desorganização é muito boa nesse sentido, te torna mais ingovernável. Se você é ingovernável você tem lei que pega e lei que não pega, é melhor essa banânia do que uma coisa tecnocrata eficiente. Tipo, no fundo, a Alemanha é muito eficiente. Isso pode ser usado para muitas coisas, para o bem ou para o mal. A gente ser ineficiente... Olha a Austrália agora, né? Exato. A Austrália agora. Tipo, a gente ser ineficiente significa que a gente nunca vai ser os primeiros, mas a gente nunca vai virar uma Austrália. A gente chegamos falando da Austrália como se fosse Coreia do Norte. A gente conversou com o Moritz e ele estava falando sobre isso também. Estava, né, com essa sensação que era realmente que agora estar na Alemanha, neste caso, né? Ou na Áustria, ou na Alemanha, é o pior lugar para você estar agora, né? Ou seja, lá o que eles demandarem vai ser cumprido. Não é que nem no Brasil que tem um jeitinho. Tem lei, é tal lei que não pega, né? Lá toda a lei pega. Quer goste, quer não goste. Lei que não pega é incrível, né? Lei que não pega. Para encerrar, eu li o texto que você falou da tua experiência em El Salvador e achei bonita e sincera a parte que você comenta dos tipos de relacionamento que você construiu, que você teve ali durante a conferência. Você até falou que você é um pouco introvertido, mas, enfim, você se sentiu diferente lá. Você podia falar um pouco disso? Claro.
no fundo, vocês sempre têm, pelo menos eu sempre tive alguns bons amigos que eu me relacionava bem e que eu tinha abertura, tinha intimidade, que sempre foram meio que irmãos, mas fora isso eu nunca tive curiosidade de conhecer outras pessoas, sempre fui mais quietão, assim, sempre fui rápido em julgar coisas que eu achava meio merda, assim, com perdão da palavra. E lá foi a sensação de encontrar esses amigos que eu não conhecia, sabe? É muito bom estar convivendo com pessoas que compartilham a mesma visão de mundo, compartilham os mesmos valores, entendem as mesmas referências. No fundo, você vai entrando mais na toca do coelho, você vê o quanto você é deslocado. No fundo, a analogia do Matrix 1, claro, os outros, assim, eu até desconsidero, mas a analogia do Matrix 1 é perfeita, assim, no sentido... Você realmente acorda da Matrix e você vê que está todo mundo dentro dela e que essas pessoas podem, sim, ser usadas como armas, elas podem ser manipuladas e elas podem se transformar no agente. Você vê, sim, que o ser humano é usado pelas elites como uma bateria e que você está dormindo num daqueles campos gigantes de bateria. E, assim, eu estava falando no começo, como eu já estava pronto para o Bitcoin, eu já pensava em 90% disso sem nem conhecer o Bitcoin direito. Tipo, no fundo, o meu problema com o Bitcoin é que quando eu aprendi sobre o Bitcoin, eu vi pela primeira vez trade. E isso me deu uma grande preguiça. Se eu só conhecesse o Hodler desde 2014 e 2015, teria sido muito mais simples para mim. Eu pensei, puta, eu não vou ficar acertando os desenhos e não vou ter uma vantagem competitiva aqui. Isso não é para mim. E você não ouve falar, eu não tinha ouvido falar da curva da adoção e como você não precisa tradar e é só você holdar que dá certo. Então, puta, nem lembro que eu tava falando disso, foi mal. Não, você estava falando que como é bom encontrar pessoas com visão de mundo e valores similares aos seus, né? Cara, é assim, é sensacional. Tem um artigo que até tô pensando em como traduzir esse pensamento para um artigo maior para publicar lá na Livecoins. Mas tem uma thread do Twitter daquele cara, do Brandon Quinton, que é o que escreveu O Bitcoin é o Mistério do Dinheiro, que é um puta artigo também. Vocês perguntaram de tradução, eu acabei não falando, mas deve ter uns 10 artigos que são os melhores. Esse, sem dúvida, está entre eles. Uhum. E ele repete, então, só para ficar claro, o Bitcoin... é o micélio do dinheiro, que é uma analogia de como o Bitcoin funciona parecido com os fungos. E é uma coisa que é uma figura mais diferentona, assim, não é uma figura com a parte técnica, com criptografia, não é. Olha no mundo natural e olha um análogo de como a rede funciona e como esses comportamentos funcionam e eles acabam sendo meio que imparáveis. É um texto fenomenal, assim, o micélio do dinheiro. Fala do mycelium, né? Exato. O fungo. Uhum. E, gosto muito dele. O texto já tem algum tempo, né? Já há alguns anos. 2018, 2019. Tá no Explica Bitcoin? É isso? Tá lá. Puta, todo o texto que eu falo quase tá lá porque ou alguém já traduziu e eu só li ou eu tive que traduzir. No fundo, o meu critério é sempre esse. Tipo, a primeira vez que eu não fiz isso era aquele do Breedlove, que é Os Mestres e os Escravos do Dinheiro, que é um puta texto, só que eu fui preguiçoso ou esqueci, não sei, mas eu não verifiquei se já tinha tradução. Eu traduzi inteiro, quando eu fui publicar, eu pensei, nossa, deixa eu ver aqui se tem no Google. E aí achei que tinha ele, daí eu pensei, não, fazer retrabalho é coisa de idiota, deixa eu pesquisar isso certinho antes para não fazer retrabalho. É que você falando dessa experiência que você teve nas conversas lá, conecta muito com o que o Dó falou, né? O insight dele do valor do tempo, né? Então, você comenta que quando você conversava com as pessoas lá, você é um cara que não gosta de conversas superficiais, né? Acho que aqui os bitcoinheiros também a gente não gosta muito, não tem muita paciência para conversa superficial, justamente porque de alguma forma esse entendimento do valor do tempo, né, de cada um tá embutido na gente e mostra, para mim fica um pouco, é claro que é sempre ruim generalizar, né, mas existem padrões, existem tendências e como é diferente, como fica claro o contraste do mundo fiat com o mundo bitcoinheiro, a experiência que você teve lá, né? Ou seja, a diferença de um mundo fiat, um mundo de aparências, onde é muito importante se mostrar, é muito importante aparecer,
é muito importante a imagem, é muito importante o que você comeu, aonde você foi, mostrar que você é feliz, nem que para isso seja necessário o indivíduo dar suas informações de onde está, quem é, o que fez ou o que deixa de fazer, em contraste com um mundo onde justamente é o oposto disso, né? Não, como você é um anônimo aí, você não te interessa mostrar quem é você, né? Não, ou o que você faz, ou onde você ficou em El Salvador, ou a viagem que você fez, ou o que você comeu. E para mim fica muito claro isso. E quando você começou a conversa falando também do mundo acadêmico, né, do status, da importância do status e de mostrar o que fez, o trabalho que fez, o que foi publicado, em que faculdade foi, qual foi a graduação, isso também é quase que inexistente no mundo Bitcoin, né, nos bitcoinheiros. Ninguém está interessado em saber se o cara foi para a Universidade X nos Estados Unidos ou Y na Europa, ou o título acadêmico que ele tem. Importa o conteúdo que ele está produzindo, o conteúdo que ele está trazendo, a informação que ele tá trazendo para as pessoas, o tipo de insight que ele está trazendo, as conexões que ele faz. E no caso da programação, né, no programa do código que ele está escrevendo, né, não como ele chegou àquele código. Exato, não o título que ele tem, né? Ou seja, é um contraste, e se a gente pegar diversos aspectos da vida do indivíduo, para mim parece que tem um contraste muito grande entre o tipo de sociedade em geral que a gente vive hoje no mundo fiat e o tipo de sociedade bitcoinheira, né? Onde essas aparências aí não são tão importantes, ou não são nada importantes, né? Puta, assim, 100% de acordo, 100% de acordo mesmo, e o que me lembra é aquela série de textos do Svetski sobre os remanescentes, a massa e os parasitas. É sempre esse conceito, né? No fundo, a grande maioria das pessoas não vai querer acordar, a grande maioria das pessoas não... No fundo, o nosso trabalho é encontrar as outras pessoas que queiram também, né? Tipo, vai ser um trabalho ingrato nesse sentido, a maioria das pessoas não está buscando, e quando você não está buscando, não adianta, né? A pessoa vai estar na mentalidade Fiat dela, e é muito difícil você se desligar da mentalidade Fiat. A maioria das pessoas prefere o conforto do que a verdade. A maioria das pessoas tem muito ego, elas não querem assumir que estão erradas. Tipo, uma coisa que eu coloquei em algum texto que eu escrevi recentemente também, é que o Bitcoin é uma máquina de humildade, assim, tipo... A maioria das pessoas, assim, tem alguns especiais que entenderam de primeira. A grande maioria das pessoas, não. A grande maioria das pessoas vai entender de terceira, de quarta, de quinta. E cada vez que ele nega, é um pouco mais de ego que ele vai ter que engolir quando ele aceitar o Bitcoin depois. Então, todo mundo que entrou no Bitcoin e não entendeu de primeira, com certeza tem muito proof of work para engolir esse ego e para estudar para ver como ele estava errado. E isso é uma coisa que são perfis específicos de personalidade que tem. Não é todo mundo que tem. Tipo, nesse pensamento que o Svetski fala de adoção seletiva versus adoção de massa, eu vejo muito sentido que no começo realmente vai continuar sendo de nicho, justamente por essa questão de traço de personalidade. Tipo, muitas pessoas só vão fazer quando tiver seguro, simples e já tiver muito tranquilo, sabe? Não na fase... Then they fight us. Nessa fase ainda vai ter muitas pessoas que ainda têm medo e ainda têm medo de quebrar a narrativa e quebrar o encanto. É um negócio que é isso, vai precisar ter dor e a pessoa precisa entender qual é a questão que o Bitcoin é a solução, né? Nunca faz sentido você estudar a solução se você não entende o problema. Por isso que brasileiro e argentino entendem antes que americano, por isso que eu só consegui entender depois de entender o que era inflação de ativo, e antes eu não tinha nem o vocabulário para conseguir ver qual era a grande utilidade disso. Não é só ficar rico rápido, é conseguir comprar uma casa que nem meu pai já conseguia na minha idade. Tipo, são coisas diferentes que quando você entende que você está pronto para ver a tese macro, geralmente você não está. Muito bom, e mais do que isso, ter que entender o problema, achei genial. E também é perfeito isso. E quando você diz que a maioria não quer acordar, isso
Isso sempre foi assim, isso não é novo, e possivelmente sempre vai ser assim. Quando você diz que a maioria só vai aceitar quando for simples, quando for fácil, eu diria que não é nem quando for simples, for fácil, é quando ela... Esse tipo de personalidade que você está falando, não tiver a gente está alternativa. falando do tipo que não quer assumir a responsabilidade da escolha. Então, esse tipo de perfil, ele vai adotar quando ele puder fazer isso de maneira que o outro seja responsável, que o outro tenha a custódia, que se der algum problema ele possa reclamar para o outro. Faz todo sentido isso que você está falando. E não, isso não é novo, e vai continuar sendo assim porque é realmente um traço de personalidade. É a diferença entre assumir a responsabilidade pela escolha e preferir delegar a responsabilidade para o outro, que é muito mais fácil, né? Acho que essa é uma diferença muito característica também de personalidade, de perfil de um bitcoinheiro para um normie do mundo fiat. Também isso. Só deixa eu colocar uma coisa que eu pensei que, para quem está escutando e quer converter boomer de mais de 45, 40 anos... 45 é boomer? Não, mas na linguagem do pessoal mais jovem, eu já sou boomer. Mas... os bitcoinheiros são tudo boomer. O Bitcoin é só para boomer. Bom, mas então vocês conseguem orandipilar as pessoas só falando sobre o plano Collor e a hiperinflação. Porque, no fundo, a gente faz um mau trabalho de segregar as pessoas justamente nisso, que não lembro com quem eu estava falando aqui hoje, mas essa questão de cada mensagem para uma persona específica, a pessoa mais velha ela não precisa entender da parte técnica, ela precisa entender que é um dinheiro que não pode repetir o Collor. Ela precisa entender que é um dinheiro que não vai ter hiperinflação. Só isso ela já vai ver o valor, sabe? É isso, entender qual parte da mensagem falar para qual pessoa. Foi usando esse tipo de argumento que eu convenci meu pai muito mais do que qualquer outro. Um hedge para a inflação e a expansão da base monetária. O cérebro dele já desligou com essas palavras. Tipo, tem que mostrar a dor, Por exemplo, eu tenho enxaqueca às vezes. Quando eu tô com enxaqueca, a Neosaldina vale mais do que um salário mínimo. Quando eu não tô com dor de cabeça, a Neosaldina não vale nada. E a mesma coisa, quando você está com a dor, que você entende a necessidade da solução. O Bitcoin é a solução. Se apresentar ele no vácuo, às vezes ele faz sentido, às vezes ele não faz. Você tem que mostrar a dor antes, para depois mostrar a solução. Muito bom, sua didática é muito boa, parabéns. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Foi uma bela forma de encerrar esse. Tem que mostrar a dor para mostrar a solução, para a pessoa entender a solução, né? Muito bom. Cara, adorei. Muito bom, muito bom, meu. Muito bom, sério. Sério, você tem que vir mais vezes. E muito show os textos, tudo. Tipo, tudo, cara. É irado, que agora o pessoal vai chegar nas coisas, sabe? Tem essa também. Quando o cara for pesquisar, ele vai encontrar conteúdo interessante que explica esses conceitos bem mais filosóficos, tal, não só mercado, aposta, cassinão, token, enfim, tecnologia blockchain. Blá, blá, blá. Não, e acho animal como tem surgido cada vez mais gente produzindo conteúdo com diferentes formas, né? Diferentes perspectivas. O que você está fazendo é diferente do que o João Grilo está fazendo, é diferente do que o Coreia está fazendo. Muito bom, cara, sério. No fundo é aquele conceito do Didi, né? Que cada pessoa traz a sua versão, sua visão de mundo e aplica ela no Bitcoin. Então sempre sai um filtro diferente, assim, porque a gravidade sempre atrai esse perfil de pessoa que é curiosa, que, sei lá, tem uma coisa que o pessoal fala que ideia bonita brilha, né? Tipo, uma ideia bonita atrai as pessoas que estavam procurando, que são curiosas, que estavam atentas. E isso são pessoas de todas as áreas, não são pessoas de uma área específica. Sabe, talvez o pessoal da computação tenha a vantagem de ver primeiro porque é na tecnologia nativa deles. Não necessariamente. Mas com certeza, não necessariamente. Sim, tem muito que nega. E serve quase como um false flag para os caras, né? Que eles caem na do Ethereum porque é melhor para programar e XYZ. Exato. Puta, no fundo eu adoro essas partes que tem mais a ver com... Que nem a gente estava falando do micélio do dinheiro. Sabe, uma visão que é um pouco mais... Usar outros modelos para conseguir ver e conceituar é um negócio que para mim faz muito sentido.
Tipo, é um negócio que ajuda outras pessoas a verem, né? Quanto mais mensagens diferentes a gente tiver, mais as pessoas vão ver. Eu lembro um professor que falava que tem a montanha e o caminho que você fizer para subir a montanha importa menos do que você chegar no cume. E isso faz todo sentido, assim. O cume interessa. E cada pessoa vai pegar um caminho e tá tudo certo. Muito bom, cara. Gênio, muito bom. Fenomenal. Quanto tempo que você tá... Quando você começou com quando foi o teu primeiro texto? Lá por maio, eu acho. Desse ano? Desse ano. Caralho, 6 meses. Acho que 7 por aí, Já é mais de 6 meses. Eu lembro que no começo eu estava com o objetivo de fazer até 100 textos e entender o que eu queria fazer depois, quando eu saí da startup. Agora eu já estou com quase 80 textos e, no fundo, vai ser impossível fugir da gravidade. Não dá, eu já estou escrevendo para Livecoins, eu faço uns freelas, é um negócio que, não sei, é muito mais fascinante que as coisas que estão no mundo Fiat. É uma coisa que alimenta muito mais a alma. Não tem nada mais fascinante do que Bitcoin hoje em dia, nada. Nada mesmo, concordo. Não tem nada, incrível. E a tua caída de ficha foi quando? Você falou quando você caiu no Michael Saylor? 2019, 2020? Não, outubro de 2020. Uau. E faz um ano e alguma coisa. É que pra gente é muito mais fácil. Incrível, né? Isso pra mim. Cara, no fundo, pós-Michael Saylor... Você é muito Saylor... culto pra ter entrado só um ano, é muito engraçado. É o recordista, né? Eu não conheço ninguém muito engraçado. Que tenha ido do zero a... o crescimento exponencial, Raicha. Crescimento exponencial. Não, a disponível. A velocidade é mais... mas até chegar nele eu fico impressionado como demorou. Principalmente porque o cara tem cultura. Quando não tem cultura, eu consigo entender. Mas quando a pessoa é muito culta... Eu acho que há aqui dois lados. Muito louco isso. Demorou muito a chegar até ele, mas ele é a pessoa que eu conheço que entrou mais rápido do que uma vez chegando, né? Sim, o nível de conhecimento... Cada vez mais. podem ter certeza. Mais do que eu próprio, seguramente. Eu demorei. Não, do que Quer todos dizer, nós houve aqui, algumas coisas seja, eventualmente, que não demorei. Houve algumas coisas que não demorei. Algumas coisas importantes foram muito rápido, mas outras não. Mas é que depois do Michael... Eu tenho a impressão que eu ainda tô entendendo, sabe? Como que é louco isso, mas desculpa, ele ia dizer alguma coisa aí. Fala aí. Eu ia falar que, assim, não, com certeza todos estamos sempre aprendendo, mas tem esse começo que é o mais difícil. Sim. E eu acho que ele era o mais difícil antes, principalmente. Eu acho textos incríveis no Satoshi Nakamoto Institute, incríveis textos, mas eu acho que é dificílimo alguém em 2014, 2015 acreditar naquilo mesmo. Depois do Michael Saylor, que é um cara tão pedagógico, explica tudo de uma maneira tão quebrada e tão tintim por tintim, peça por peça, eu realmente acho que é um antes e depois que quem não entendeu depois do Michael Saylor é só por preguiça intelectual. Assim, eu acho que tem uma diferença grande entre as pessoas que vão caçar conteúdos dispersos e as pessoas que têm um Michael Saylor que é tipo tudo condensado e jogando direto dentro da boca da pessoa. É que nem esses podcasts do Jordan Peterson vai fazer também. Vão ter gerações de bitcoinheiros que vão citar ele, sabe? Tem pessoas que têm um grau de poder de síntese e de explicar via metáforas que é cabuloso. Tipo, não sei se vocês lembram a descrição, o post fixado que o Michael Saylor tem no tweet dele. É alguma coisa que é Bitcoin, é a Cyber Horn, é o fogo da Cyber Hornets alimentando o fogo da sabedoria e a chama, sabe? É uma metáfora assim que quanto mais tempo eu estou na toca do coelho, mais eu vejo como perfeita, sabe? Ele realmente em um tweet descreve o Bitcoin de uma maneira flawless. Que conversou com você, né? Que é tipo parte biológica e tal, né? Sim, é uma coisa que ajuda muito também, ter um modelo mais parecido. Agora, sabe o que para mim é interessante? Também que se você para pensar, tipo, o Antonopoulos, ele produziu muito conteúdo, muito bem explicado, de maneira com uma capacidade de síntese espetacular, mas tem uma diferença muito sutil, mas ao mesmo tempo com um impacto gigantesco entre as explicações que o Antonopoulos dava e que o Saylor dá. Eu não Porque concordo. O Antonopoulos é um puta de data também, mas a diferença...
A diferença não é nele, a diferença é, de novo, no contexto por fora deles, a diferença é na dor. Depois que os caras do Fed dão a entrevista que tem dinheiro infinito, sim, isso significa que qualquer coisa dividido por infinito tende a zero, e você precisa trabalhar para ganhar o seu, e a pessoa imprime de graça, então o que você está ganhando tende a zero. Então, assim, mas o Antonopoulos já falava de impressão de dinheiro também. Mas não tinha dor do Corona. Falava, mas ela não era feita neste ritmo. Não, quando a economia está fechada há 3 meses e as ações estão na alta histórica, alguma coisa está fedendo no quarto. Antes, a coisa não está fedendo no quarto. E isso faz uma diferença muito grande, sabe? Antes tem algum problema disperso, difuso, e você meio que entende que tem, você sente que tem uma coisa estranha no ar, mas você não consegue sente no bolso, o dedo. Né? Claro. Não sente tanto não vê. Não tem uma régua, né, para medir. E mesmo o preço do Bitcoin, né, é uma régua para medir, né? A inflação, o medo, né, a incerteza no mercado tradicional. Ou seja, eu acredito, né, que ele tem essa... Vai ter essa... Se ainda não tem, né, tá adquirindo, tá em processo de adquirir, porque é o que o Explica falou, o pessoal tá entrando e tá entendendo que tem um problema. O pessoal tá pagando esse preço porque acha que vale a cobertura. Uhum. E é uma coisa que pouco se fala no Twitter brasileiro, pelo menos, mas é que é só matemática. É a tese daquele canadense, o Greg Foss. Tipo, a gente fica nessa dúvida, será que eles vão parar de imprimir dinheiro ou não? Eles não podem parar. Eles literalmente não podem parar. Tipo, se você estivesse no lugar deles, vocês também não parariam e nem eu. Eles não podem. Eles pararem significa que tudo colapsa e a crise é gigantemente maior, num certo sentido. Você pensar que o ponto de vista deles é tentar proteger o jeitão da coisa do curto prazo da melhor maneira possível, eles vão continuar fazendo isso até... Manter o status quo político, né? Manter o status quo político o máximo de tempo possível e evitar uma revolução e uma revolta. Imagina todo mundo percebendo que o dinheiro deles não valorizou desde 2008. Todo mundo vai ficar assim. Você plota acho que vocês já viram isso, que você plota o rendimento do SP500, você divide ele pela expansão da base monetária, não tem nenhum crescimento real desde 2008. Isso é um negócio que você entende que, então, o rendimento do SP500 é a renda fixa. E qualquer coisa que rende menos que o SP500, você está perdendo dinheiro. São coisas que, assim... Se você está tentando evitar uma revolta e uma explosão de insatisfação, você prefere tentar disfarçar o máximo de tempo possível do que você vai deixar. Pensa no ponto de vista do cara lá no Fed, o Powell. Ele não vai querer essa batata quente estourando na mão dele. E o próximo também não. E o próximo também não. Vai subir o teto do crédito, vai pagar as contas com inflação e já era. Deixa eu estar para frente. Todo mundo. É que nem a bomba de dificuldade do Ethereum, que muda eles fazem hard fork a cada 6 meses.